Reforço do Vasco, Sforza assina com o clube e já tem data para chegar ao Gigante da Colina. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o último treino do Vasco antes de ir a Manaus. O Vasco treinou hoje no CT Moacir Barbosa. Também sobre as recentes especulações que estão rolando, Lisieiro, Duqueiroz, o próprio Alisson. Será que está rolando alguma coisa? Será que podemos ter novidades no Vasco? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque temos novidades, temos muitas especulações para a gente falar aqui, mas eu vou iniciar falando sobre o treinamento do Vasco hoje. O Vasco treinou no CT Moacir Barbosa, o Vasco embarca para Manaus. Manaus já está em clima de Vasco. O estádio, a Arena da Amazônia, já recebeu algumas melhorias, tanto no gramado quanto na questão estrutural, logística, para receber o Vasco. E Ramon Dias hoje treinou juntamente com o elenco para definir qual time vai enfrentar a equipe do Audax. Muito provável que o Vasco vá para Manaus com a equipe mista, tanto pelos desfalques, Ferrete não viaja, Paier não viaja, Jair e Paulinho devem passar por cirurgias, inclusive a expectativa é que Paulinho passe por cirurgia já nessa sexta-feira. E podemos ter aí a oportunidade de ter Vitor Luiz jogando pela primeira vez com a camisa do Vasco, Pablo Galdames, que vinha treinando normalmente no Genoa até a semana passada, podem ser algumas das novidades. Adson vai jogar? Essa também é uma expectativa do torcedor, mas como o Adson hoje é um jogador que chegou e mudou o patamar, pode ser que o Adson fique até no banco ali para depois ser entrar no segundo tempo. Mas há uma possibilidade sim de Ramon Dias mesclar esse time, voltando aí com o Léo e com o Maicon numa zaga, podendo jogar com o Rojas ou o próprio Pumita, enfim. O Vasco deve ter também Ryan no ataque. São as possibilidades para enfrentar a equipe do Audax lá em Manaus. Lembrando que o Vasco tem dois, dois clássicos pela frente. Enfrenta primeiramente o Fluminense, depois enfrenta o Botafogo em seguida. Então, o Vasco tem que ficar visando isso aí. E também tem o jogo da Copa do Brasil contra o Marcílio Dias. Inclusive, ingressos o menor valor a R$ 350 para essa partida. O Vasco embarca hoje para Manaus, onde amanhã enfrenta a equipe do Audax às 21h30. Olha, e hoje uma definição importante sobre reforços, né? O Vasco precisa de reforços. Um jogador que já estava acertado, mas faltava assinar. Segundo Hernan Cabreira, foram assinados contratos hoje entre Vasco, o jogador e também o New Old Boys. E o Sforza, agora assinado, será jogador do Gigante da Colina. E já tem data para chegar ao Vasco. O pré-olímpico acaba no domingo. E a expectativa é que da Venezuela, inclusive Matheus Gilberto trouxe essa informação em primeira mão também, da Venezuela, o Sforza já embarque para o Brasil para se apresentar ao Vasco da Gama. Muito provavelmente, na segunda-feira, o Sforza já deve estar chegando ao Rio de Janeiro para ser reforço do Vasco. O Vasco que fechou uma negociação aí pelo Sforza da seguinte maneira: o volante de 21 anos já teve a contratação fechada em 5 milhões de dólares, pouco mais de 24 milhões de reais, e o Vasco terá que pagar mais 1 milhão de dólares hoje, dentro aí dos 4,9 milhões, quase 5 milhões de reais, ao time argentino, caso o Sforza cumpra algumas metas apontadas no acordo. O Nils vai manter 20% dos direitos em caso de futura venda, e assim que ele deixar aí a delegação da Argentina, o Sforza já vai aí para o término da pré-olímpica, já deixa a Argentina, já deixa a delegação na Venezuela por um voo fretado aí pela AFA e vem ao Brasil. Informação também de Bruno Murito. Então, Vasco e Sforza, negociação agora concretizada por meio de assinatura de contrato. O jogador chega ao Vasco para ser um volante, né? Um volante um pouco mais defensivo, não é um jogador que chega tanto no ataque, mas é um jogador que trabalha bastante a sua parte
defensiva e chega para ser reforço do gigante da colina, o Juan Esforza. Toda sorte no mundo ao Juan Esforza. Sobre a situação de alguns jogadores que foram especulados no Vasco ontem à noite. Primeiro, Lisieiro. Essa informação foi o Gilmar Ferreira que trouxe e podemos saber que hoje não tem nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de conversas entre Vasco e Lisieiro. Lisieiro que está jogando no futebol da Europa, lá, e acabou saindo, é um jogador que pertence ao Internacional, mas que hoje o Lisieiro não tem nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de conversa, nada avançado com o Vasco. O Gilmar chegou a dizer que um jogador que foi indicado pelo Alexandre Matos, mas o jogador que está no Iverdon Sport FC, um time da Liga Suíça, está em 8º lugar. O Lisieiro hoje não tem negociações com o Vasco. Sobre Duqueiroz, a informação foi dada pela Itatiaia. A informação que a gente tem hoje é que o Corinthians é um time que quer o Duqueiroz. Houve sim uma sondagem, mas até o momento nenhum tipo de avanço nas negociações, até porque o Zenit quer um valor maior e entende que o jogador pode ter até mercado para a Europa. Hoje, a situação entre Vasco e Duqueiroz é mesmo de sondagem, nenhum tipo de algo oficial para compra de jogador ou algo assim. E, como trouxe o Matheus Gilberto também, o nome de Alisson, assim como o nome do Lisieiro, o Alisson, foram vetados pela 777 Partners. Vamos ver o que é que vai rolar aí. O Vasco ainda busca um atacante no mercado. A informação que a gente tem é que já foram nomes oferecidos ao Alexandre Matos. Alexandre Matos já passou esses nomes para a 77 Partners. Aguarda sim a aprovação, ele mesmo já falou disso. Aguarda a aprovação para que esses jogadores possam ser contratados ou não pelo Vasco. A situação do Pedro Henrique, apesar dele ter sido relacionado para o jogo do Internacional, o jogador já recebeu a ligação do Matos, como a gente já falou. Recebeu a ligação também de Ramon Dias e aguardo. Sobre Breno Lopes, a situação é um pouco mais complicada, porque o Abel Ferreira vê o Breno Lopes como um jogador importante para a sua rotação. O jogador recebeu o contato do Vasco sim, mas até o momento nada certo entre Vasco e Breno Lopes, aguardando somente essa situação aí do nosso querido Breno Lopes e Pedro Henrique. Então, acho que hoje poderia dizer que o Pedro Henrique estaria numa situação um pouco mais avançada do que o próprio Breno Lopes. Enfim, é isso. É o Vasco tentando ajustar a sua equipe, porque já estamos em fevereiro. Daqui a pouco o Márcio está aí. Abril já inicia o Campeonato Brasileiro. A janela de transferência já se fecha no próximo mês. Então o Vasco tem que ficar de olho aí, porque depois só janela de transferência no meio do ano. Vamos aguardar para ver como será a movimentação do Vasco nessa situação. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu, hein? Tamo junto. Até a próxima. Tchau.